Bom, vamos continuar nosso passeio aqui pela doutrina espírita, nessa nova leitura que a gente está tentando trazer, né? Ver a doutrina espírita como, não mais como uma coisa presa à heteronomia. Então, se alguém perguntar a você por que você é espírita e não é de uma outra vertente, você vai poder responder sim. Eu sou espírita, porque a doutrina espírita é a única vertente do saber, não precisa chamar de religião, porque o espiritismo, a rigor, não é uma religião. E Kardec teve cuidado de não usar o termo religião, porque hoje em dia, principalmente agora, se você vai no dicionário e vê o que é religião, não tem nada com o espiritismo. E a religião tem sacerdócio, tem paramento, tem alguma coisa que nada do que tem aqui. Mas o espiritismo é uma religião, ele é a religião, porque é a religião, aquilo que a gente pode chamar de religião natural. Religião natural. Há inclusive um membro da Igreja Católica, de grande importância, que foi excomungado pelo Concílio de Nicéia, no ano 325, que é o sujeito que criou uma teoria chamada arianismo, que o nome dele era Ário, e que ele exatamente vai pregar a ideia da religião natural. Quer dizer, então, o que é a religião natural? Por que ele foi excomungado e expulso da... Excomungar quer dizer ser retirado da comunhão, da comunidade, não faz mais parte daquela comunidade. Uma vez excomungaram o Divaldo Franco, ele falou assim, não tem importância, já estou fora mesmo. Quer dizer, nós todos aqui somos excomungados. Tá? Não precisa ficar... Se alguém disser, você está excomungado, você não tem problema, já sabia. E segue a vida. E não vai fazer nenhuma diferença, inclusive. Então, ele foi retirado porque essa ideia, ele era a favor da autonomia. O que a autonomia dá? Dá o direito de você se relacionar diretamente com Deus. Você não precisa de um intermediário. Uma vez quis pegar uma criança para ajudar, para educar, para comparar, não era para tomar a criança da mãe e do pai, não, era para orientar a criança ia frequentar a minha casa, eu ia botar ela na escola. Aí a mãe concordou, levou a criança lá para casa e eu fui conversar com o pai. Aí o pai disse, isso é coisa da minha mulher, não estou de acordo com isso não. Mas você não acha que vai ser para sua filha isso? Ele virou-se para mim e disse, eu vou conversar com o meu pastor para ver o que ele acha. E eu só vou decidir isso depois que eu falar com ele. Eu falei assim, meu filho, está retirado da minha proposta, porque um pai que vem receber uma proposta para ajudar a filha dele a se tornar uma pessoa de um outro nível, no qual ela está, que ela está indo se encaminhando num caminho muito mal. E fala uma coisa dessa, que vai buscar de fora para dentro alguém para dizer se é bom ou não, um pai que não sabe discernir o que é bom para o seu filho, eu não posso negociar nada com você. Então, desculpa, sua filha vai ficar sem o meu apoio. Eu não vou assumir isso, porque eu sei que eu vou ter problemas depois. Eu quero ajudar ela e não criar um problema para mim. Não me incomodo de criar um problema para mim, mas nessa situação eu não vou ajudá-la e vou criar um problema para mim.
Então, isso é heteronomia. E heteronomia é uma coisa muito complicada. Nós precisamos adotar essa ideia. Então, esse Ário, ele foi banido e por causa disso. Então, na realidade, o que aconteceu com o Kardec, criança? A ideia é a seguinte, ele foi estudar com 10 anos em Verdun. E onde que ele passou de 1 ano, por exemplo, não sei se foi 1 ano, um pouquinho depois, de 1 ano até, de 0 ano até 1 ano, e depois de 1 ano até 10 anos, onde que ele morou? Morou em Bourg-en-Bresse, numa casa que chama-se Maison de Maître. Maison de Maître é uma mansão de 2 andares, 3 andares, que eles chamam lá com esse nome, que era da família dele, eles tinham um recurso. O avô dele, que era mesmerista, que era dessa ideia da cooperação, da harmonia, do perdão, do entendimento, porque a divisa da Revolução era liberdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. E essa divisa é uma divisa positivista e mesmerista, da ideia da saúde, da construção, do equilíbrio das células do homem como uma célula da sociedade humana, em que há a cooperação entre as criaturas. E, como eu estava falando antes, o avô dele foi preso, o pai foi preso, foram levados para Lyon, e porque esses homens revoltados que apareceram, que começaram a guilhotinar os que queriam a paz e a solução pacífica, e eles iam ser mortos os dois. Só que, como ele conhecia direito, ele era formado em direito, o Kardec, ele invocou um princípio da lei que dizia que ninguém podia ser julgado ou preso fora da cidade onde morava. E aí eles foram removidos de Lyon para Bourg-en-Bresse. Só que, um pouco antes disso acontecer, o avô dele, que era uma pessoa muito inflamada, ele era uma espécie de líder, foi descoberto vários documentos, inclusive está registrado o último discurso que ele fez, que foi um discurso inflamado, em que ele diz que a revolução não foi feita para isso que vocês estão fazendo. E fez um discurso inflamado dentro da cadeia. E aí os próprios carcereiros resolveram guilhotinar ele. Então o avô de Kardec foi guilhotinado 2 anos antes de Kardec nascer, em 1798. 1802. Então, quando ele nasce, quando o Rivaio nasce, já o seu avô tinha morrido. E o pai escapou porque havia invocado esse princípio de que ele não poderia ser condenado numa cidade que não fosse a sua, e aí foi mandado de volta. Nisso que esse processo ocorre, o Robespierre cai, e o Marat, o Robespierre, Danton, todos eles caem. O Robespierre é guilhotinado também, e aí o pai dele se salva. E o pai dele vai morrer 2 anos depois de ele estar nascido. E como eu falei para vocês, ele era um soldado da Napoleão. E em 1806, há um fato histórico que tem relação com o Brasil, porque houve o bloqueio continental, né? Todo mundo lembra disso. O que era o bloqueio continental? A França queria dominar toda a Europa. O Napoleão já tinha levado uma surra danada lá na Rússia, foi depois, um pouco depois,
Ele vai lá, o inverno derrota Napoleão. Mas aí havia um empecilho muito grande, que era a Inglaterra. Né? A Inglaterra se opunha à França. E aí o Portugal era parceiro da Inglaterra. E o Napoleão pressionou Portugal para que deixasse. E Portugal abre os portos do Brasil e de Portugal para as chamadas nações amigas, que eram a Inglaterra e os parceiros da Inglaterra. E aí o Napoleão manda o Junot invadir Portugal. Só que havia um plano para que essa invasão de Portugal fosse feita por um determinado caminho. Mas a Inglaterra estava também saindo de lá da Inglaterra, né, para entrar em Portugal, para defender Portugal da invasão francesa. E aí o Napoleão determina que o Junot fosse por um caminho mais curto. Ele consultou os mapas que ele tinha, mas os mapas estavam desatualizados, e mandou que o Junot fosse, o general Junot fosse acompanhando o curso do Rio Tejo. Só que o Rio Tejo, o curso do Rio Tejo, não era um caminho simples, era um caminho escarpado, sem recurso, sem víveres. Eles vão sem víveres, porque eles achavam que iam encontrar coisas no caminho para poder se manter. E saíram assim de uma maneira meio desabalada, 25 mil homens para invadir Portugal. Não houve nenhuma resistência de Portugal, e o próprio caminho que eles procuraram, que foi terrível, despenhadeiros e lodaçal, perderam o material bélico, chegaram a Portugal sem nenhuma resistência de Portugal, 10 mil só. 15 mil, mais da metade do exército de Napoleão, na invasão de Portugal, desapareceu. E o pai de Kardec é pequeno ainda, 1806, ele tinha 2 anos, morre nessa, foi dado como desaparecido, porque a grande maioria desapareceu ali, não apareceu. Então, essa história que está na biografia de que ele foi criado por princípios severos, por um juiz, não sei o quê, não carece de veracidade. Então ele foi criado, na realidade, pela avó e pela mãe. E por que será que ele foi para a Suíça, gente? Eu sempre me perguntei, o que ele foi fazer? Não tinha escola boa na França? Tinha que ir para a Suíça? Eu sei que é o planejamento da espiritualidade ele encontrar com Pestalozzi, tudo bem, mas quais são as razões materiais que levaram a isso? Então foi exatamente o seguinte: o Napoleão tinha derrotado a Prússia, mas a Prússia se reergueu e voltou para se bater. Mais tarde, né? Napoleão tinha perdido lá a guerra já com a Rússia, estava numa fase já de decadência, e os prussianos vêm pela Suíça e invadem a cidade de Ain e vão diretamente para Bourg-en-Bresse. E lá eles sofreram uma derrota, porque não tinha exército. Mas diz que o pessoal lá dessa cidade era um pessoal guerreiro. A população se armou e começou a fazer emboscada contra os soldados prussianos, derrotaram os prussianos, ficaram enlouquecidos. Os prussianos voltaram e disseram assim: nós vamos lá dar uma lição nessa gente, vamos destruir aquela cidade. E aí a Jeane, mãe de Vaio, do Kardec, pega uma carruagem, ela vende um terreno, tinha um poste, tinha terrenos, tinha essa maison de maître onde eles moravam, que era uma casa de muito bom padrão, que depois tem aqui no livro facsimile da venda do aluguel da casa, a casa colocada para alugar, no nome da senhora Rivaio, né? Qual era a casa, a maison de maître, aí descrevendo a casa, tudo direitinho, que quando ele volta
quando ele volta de Verdun. E ela então foge com ele, com a mãe dela, a avó de Kardec, ela e o empregado fogem de carruagem para a Suíça. E vão para Verdun, que é ali próximo. Por isso que vai para Verdun. Foi eles sabiam que os prussianos, uma fuga, que os prussianos vinham para arrasar a cidade, matar as pessoas, como de fato fizeram. Né? Depois, mais tarde, ela vende a casa e usa esse dinheiro, que foi o patrimônio, o pecúlio, para usado para que ele montasse o Instituto Polimático em Paris. Então, isso é um resgate da história. Então, vocês vejam só, ele foi criado num local de campo, onde uma criança podia ter curiosidade, aprender, lidar com o vegetal, com os animais, que é uma coisa importantíssima, que é exatamente as teorias de Pestalozzi, as teorias modernas do ensino, porque vocês sabem que hoje em dia, isso é importante que a gente saiba, que a gente estude, para a gente tentar, inclusive, modificar a escola que a gente tem hoje. A escola que nós temos hoje é uma escola completamente... Gente, pelo amor de Deus, você sentar um grupo de crianças e uma pessoa falando, dando aula, na lousa, 2, 3, 4 horas, todo dia. Gente, o que essas crianças aprendem? Pelo amor de Deus, isso não ensina nada a ninguém. Isso é só acúmulo de informação. Uma grande maioria dessa informação perdida. O Pestalozzi não fala, não propõe isso. A proposta de Pestalozzi é outra, completamente diferente. É preciso... A pessoa só aprende participando. Eu estou fazendo aqui isso com vocês, estou falando. Mas eu deixei vocês pensarem. Eu botei vocês também para participar um pouco. Não sei se vocês conseguiram sentir isso, mas é preciso que a gente participe. Nós temos que tornar a palestra espírita, o trabalho espírita, um fórum de debate, em que as pessoas possam apresentar suas ideias, mesmo erradas. Eu não estudei nada, não sei, mas eu penso assim. Fala, meu filho, isso aí pode ser um gênio que está ali, ué, e vai falar um negócio que vai ser útil, ou vai servir de gancho para você esclarecer outras coisas. Eu tinha um professor, um homem fantástico, psiquiatra, ele criou a medicina da pessoa. Você olha que coisa bonita, medicina da pessoa. Não é a medicina do médico, da pessoa, do ser humano. O livro dele chama-se Medicina da Pessoa. Chama-se professor Perestrelo, Danilo Perestrelo. Ele era uma pessoa fantástica. Ele criou uma nova ótica, essa psicologia moderna, medicina, psicologia médica moderna, foi criada por ele. Mas ele não era... Aquilo não aplicava para ele, não. Ele chegava lá na turma e dizia assim: olha, isso vai ser assim, assunto tal. Meu filho, o que você pensa a respeito? Aí o garoto: professor, já sei o que você vai dizer, meu filho. Tal, papai dizia, ele não deixava o garoto falar. Então, quer dizer, não é assim. Ele estava ainda Ele tinha a ideia da teoria, que o grande problema do ensino, gente, é aliar a teoria à prática. Teoria sem prática é um rio seco. Tem as margens, mas não tem a água. Mas também a prática sem a teoria é um monte de água correndo sem margem, sem limite, sem orientação, inunda tudo e pode até matar. A metáfora do rio, ela é importante para compreender a vida. O melhor tratado depois do livro dos médios, naturalmente, sobre mediunidade, foi escrito pelo Dr. Janet, que era um magnetizador, mas materialista. E que ele diz que ele nega totalmente o tratado do Dr. Janet sobre mediunidade,
é uma das coisas mais bem escritas que existe. Mas não tem valor nenhum, porque não tem nenhuma experiência prática colocada. Ele nunca entrou num laboratório para testar as teses dele. Então aquilo não tem valor nenhum, é muito bonito, bem feito, bem organizado, mas vazio. Entenderam isso? Bom, o que vocês querem que eu fale agora? Vou ficar falando aqui, não vou parar não. Hein? O que vocês querem que eu fale agora? Eu não falei da saúde, né? E eu peguei o livro aqui que eu falei que vocês iam morrer. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Vocês vão morrer, hein? E eu peguei esse livro aqui. Esse aqui está marcado certo. Aqui vai o André Luiz, aqui nesse livro, Mensageiros, ele vai contar o desencarne de uma entidade, de um companheiro, né? Vocês querem ver? Vocês querem ver como é que o magnetismo funciona? Aqui diz assim, ó. Máquina Divina. Esse é o capítulo 49 do livro de Mensageiros. Vocês já leram? Quem é que já leu esse livro? Vocês lembram desse capítulo? A máquina, que André Luiz não pode ser só lido, sabe, gente? André Luiz tem que ser lido, relido, trelido, estudado, meditado, avaliado, discutido em grupo. Senão a gente não passa batido e não vê as coisas. Olha só. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual, o médico desencarnado que estava acompanhando. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava amorosamente. Ele era um leucêmico. Há muitos dias se encontrava em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o despreendimento. Não era magnetismo para ele ficar encarnado, não. Porque eu costumava, quando eu trabalhava em CTI, o doente estava muito grave, eu sentia que não ia desencarnar, e a família às vezes ia me procurar e dizia assim, mas doutor, mas meu pai está aí, mas ele vai ficar bom? Eu falei assim, vai. Aí o colega meu de plantão, você é maluco, o cara está morrendo, rapaz, vai morrer. Como é que o cara vai ficar bom? Rapaz, você não entende isso. Ele vai ficar bom, porque ele vai desencarnar e vai ficar bom. Ele falou, você não entende esse negócio? Você estuda pouco. Você deve estudar mais. Isso é que chama-se, a gente tem a certeza daquilo que a gente sabe. O espírita tem que ser assim. O colega vem, você fala para ele, ó, isso assim, não acredito nisso. Sinto muito. Você não acredita? Eu sinto muito, meu irmão. Vou fazer o quê? Você tem, eu estou diante de um cliente, examino a barriga dele, tem um abdômen agudo ali, defesa, faz o hemograma da alteração de células para a esquerda, quer dizer, infecção. Tira a radiografia de pé, na época desse caso que eu estou contando, que é um caso real, na minha prática, não tinha ultrassom ainda, não tinha, foi logo no começo da minha carreira. Aí apareceu nível líquido no século, quer dizer, tem um negócio que está
ar e líquido dentro da barriga. Hemograma variando barbaramente para a esquerda. O que é isso? Infecção. Como é que é o nome disso? Apendicite. Terapia, cirurgia. Aí eu examinei, o colega examinou. Aí eu olhei para a menina, eu fui lá porque ela tinha dor de garganta. Aí eu, que mania de examinar, encontrei isso. Aí eu olhei a garganta inchada, ela tinha dor de garganta, tinha febre, lidarite, né? Mas aí não. Aí chamei um cirurgião, que examinou, chamei um técnico, um médico de laboratório, que examinou todo mundo coincidentemente. Mas eu olhava para eles assim, eu olhava assim, meditava, dizia, havia assim, virose. Aí vamos preparar para a cirurgia, tá tudo bem. Aí enquanto espera chegar o anestesista, enquanto espera chegar a instrumentadora e tal, o colega, vamos para a sala dos médicos, começou a bater. O cirurgião que eu chamei, eu tinha conhecido ele garoto, eu tinha uns 18, ele tinha uns 10, eu era uns 8, 10 anos mais velho que ele, e a mãe dele era minha cliente, que eu era fisioterapeuta, e tratava a mãe dele de uma doença respiratória. Eu comecei muito cedo, com 16 anos, trabalhando no hospital, fazendo essas terapias alternativas. E ele era um garotinho, eu dava balinha para ele, eu tenho 5 balinhas, mas ele dava balinha para os clientes, dava balinha para ele, sentava ele no meu colo, e eu fiquei com uma intimidade com ele. E ele agora era um médico, um cirurgião, estava fazendo residência em cirurgia, e era um feriado, não tinha médico. Eu fui chamado também porque acharam um outro médico e chamaram a mim. Chama o Jorge Pio aí, porque não tem ninguém. Não tinha ninguém. Eu fui para, assim, tipo, entregue às férias. Aí ele também consegui achar ele. E aí começamos a conversar. Eu falei assim, rapaz, que coisa interessante. Estou com uma intuição que isso é uma virose. Ele esbugalhou o olho para mim e falou assim, ô Pio, você está maluco? Essa menina vai morrer. Eu falei assim, rapaz, calma, eu não estou dizendo para a gente não operar a menina, eu só estou falando isso para você porque eu tenho intimidade com você. Se fosse um outro colega desses ortodoxos aí, que eu não tenho intimidade, eu não ia falar uma coisa dessa. Só estou falando para você porque eu tenho uma relação com você diante da medicina. Você é uma pessoa da minha relação. Não, mas não fala, nem fala isso, pelo amor de Deus. Aí foi, tudo bem, então vamos operar a menina, fazer o quê? Está tudo certo, estava dentro do hospital. Botamos a menina no centro cirúrgico e tal, foi, abriu a cavidade, foi lá, pinçou o apêndice, tirou. Quando ele levantou o apêndice assim, eu estava do outro lado da mesa assistindo ele operar, o apêndice rosinho, lindo, não tinha nada. Maravilhoso. Aí ele olhou para mim e fez assim, esbugalhou o olho de novo. Aí eu fiz assim. Aí fechou o barro e procura ver. E um cisto roto? Tem gravidez pré-tubária? Não tinha, tinha feito todos os exames. Aí eu falei assim, eu acho que isso é a virose mesmo. Aí eu comecei a gozar, né? Não tinha nada. Aí foi pro quarto, aí a febre passou, ficou tudo bem. Isso foi uma sexta-feira à noite, madrugada. Quando foi domingo de manhã, a enfermeira ligou e disse assim, a menina está com febre. Ih, rapaz, deve ter decência de ponto, alguma infecção pós-cirúrgica, vamos lá. Vamos todo mundo lá, examina, tudo bonitinho, sequinho, tinha nada. Aí eu falei, sabe uma coisa que eu vou sugerir uma coisa aqui? Vamos chamar o médico. Porque nós estamos aqui, vocês conhecem a piadinha do italiano que estava muito rico, e aí foi um professor de Roma para Florença, que ele era o armador de Florença, e estava já assim meio morto, meio assim, estava naquele coma, né, que de vez em quando abre o olho assim, assim, o que está acontecendo aqui? Oh, coma de novo e tal.
E aí começou o médico dele, lá de Florença, a discutir com o professorzão lá de Roma, que começou a discutir, no fim não estavam sabendo nada que o cara tinha mesmo. Mas aí começaram a discutir, aí diz que o homem teve um delírio daquele, se acordou um pouco, abriu o olho, esborrou para a mulher assim, que são estes imbecis? Quem são esses imbecis? Aí diz que o professor de Roma virou pro homem e disse assim, aquele malato não reconosciuto, quer dizer, o doente já viu quem somos nós, não estamos sabendo nada. Então estávamos nós na mesma situação ali. E aí, no final, bom, para cortar a história, era uma infecção por Epstein-Barr, que era um vírus que só foi descoberto, isso foi em 82, só foi descoberto em 88, por aí que apareceu. Então é uma doença chamada mononucleose infecciosa, que eu nunca mais errei esse diagnóstico. E dali para frente também eu fiz o seguinte, nunca mais desconfiei das minhas intuições. Quando eu examinava o cliente, ele dizia que era uma coisa, eu olhava para o cliente e vinha aquela coisa, olha, eu estou te examinando, eu acho que é isso, mas a intuição está dizendo que não é nada disso, que é falso. O que você quer fazer? Não, doutor, vamos na intuição. Geralmente, e dava certo. Nunca errei. Porque eu olho para as pessoas assim, eu não tenho mediunidade. Estou cego, surdo e mudo. Mas tem um negócio que eu olho para a pessoa assim, aí falo tudo dela. Aí a pessoa diz assim, é mesmo? Como é que você sabe isso? Você não pergunta, não sei. Como é que eu sei? Eu não sei. Sei que eu sei, mas como é que eu sei? Eu não sei. E uma vez eu fui fazer isso com uma cliente no meu consultório, assim, doutor, vamos embora, com medo do senhor, o senhor é um bruxo. O senhor falou tudo de mim. Meu Deus do céu, se eu ficar aqui mais meia hora, o senhor vai saber até minhas coisas que eu faço errado. Eu falei assim, não sabia nada. Então tem isso. Isso é a comunicação com a espiritualidade que todos nós temos, gente. Isso não é mentira. Então, há muitos dias se encontrava em coma. Ficou facultativo. Temos necessidade. Mas ninguém queria deixar o espírito desencarnar. Eu vou terminar aqui com isso para vocês. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares desencarnados, dando mostra de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou que observássemos o moribundo com atenção. Olha aqui, olha o negócio da prestar atenção nas coisas. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar e notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através dos pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso, as ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você está observando, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora a conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a mão direita, aqui está escrito a destra, tá? Mas eu não gosto de falar essa palavra, porque às vezes fala destra, a pessoa fala, que negócio de destra é essa? Destra não se fala mais assim. A mão direita, né, na minha fronte, transmitindo um vigoroso influxo magnético, né? Ó, e acentuou: repara a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André,
não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora, o olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante, e o microscópio é ainda muito pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. Está tão espantado que ele ficou com medo que o espanto atrapalhasse a magnetização que ele tinha recebido. A luz mental, embora fosca, tornava-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se. Ele viu o corpo crescer diante dele, como se fosse o corpo crescesse, né? Porque ele estava olhando como uma espécie de microscópio espiritual que ele estava olhando agora, oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia o corpo agora maravilhosa usina dos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgão da máquina humana. Eu nunca tinha aprendido isso, até estudar André Luiz, que nós temos 9 sistemas, nós não aprendemos isso na escola. Quais são esses 9 sistemas? Os órgãos da máquina humana. Primeiro, os ossos, o arcabouço ósseo. Né? Segundo, os músculos. Terceiro, a circulação sanguínea. Quarto, o aparelho de purificação do sangue, pulmão e rim, que purifica o sangue consubstanciado pulmões e rins. O sistema linfático, que é o sistema de defesa, de limpeza, de defesa. Agora, as glândulas hormonais e os órgãos do sentido, 9 sistemas. A gente não tem essa noção do nosso corpo, a gente precisa saber isso, para isso ajudar a gente mesmo, a nos ajudarmos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina, eu também. A circulação do sangue assemelhava-se ao movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Olha aqui a minha parte mais interessante. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Ele estava com uma doença do sangue, dos glóbulos vermelhos, né? Presenciava-se a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas, invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado, os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa ia se destacando lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de um processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam um desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinentes, absorvidas pelos elementos letais. Em vez daquilo ajudar para ser o veneno, passou a ser alimento para as bactérias. O espírito perdeu completamente o domínio sobre o corpo, completamente. E aí, aquilo que ele fabricava era usado contra ele.
Então, o plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam-se entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual pré-existente? Ó, o espírito, o molde. Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção.